Olá, meus queridos. Agora, na aula de religião, nós vamos falar sobre um tema muito importante para todos nós: o nosso nascimento. Essa data é uma data muito importante na vida de um casal, na vida de uma família, né? Quando uma criança nasce, ela renova as vidas, ela renova a felicidade daquele lar. Vocês sabiam? É algo que se espera 9 meses. Sempre a gente fala que quando uma criança nasce-se é uma esperança de um mundo melhor, né? Então, todos os nossos nascimentos, seu nascimento, meu nascimento, foi desejado, foi muito esperado por nossos pais, né? Os animais, eles também partilham de um sentimento parecido conosco, né? Eles também têm os seus filhotes, eles esperam o nascimento dos seus filhotes. Só que nós nos diferenciamos por quê? Porque o sentimento que une os animais, gente, que vocês podem observar aí na página 57, vocês vão ver essa troca de carinho, mas não é um sentimento de carinho, é um sentimento de proteção, certo? Por ser animais e não terem a capacidade de raciocinar, de pensar, o sentimento que une uma mãe ao seu filhote é o sentimento de proteção. Ela quer proteger aquele filhote de um predador, né? De algo que possa lhe acontecer. Já o ser humano não. Nós somos diferentes, nós pensamos, né? E essa capacidade de pensar nos dá uma capacidade de desenvolver um amor entre as pessoas, né? Mãe, pai, filho, filho e mãe. A relação da família, ela é bem marcante para toda a família, o laço de amor que une uma mãe e um filho, né? Então vamos lá. Hoje, como vocês estão vendo, nós estamos falando dessa palavra tão importante, nascimento, né? Você lembra do seu nascimento? Nós não lembramos, né? Porque nós éramos bebê. Mas você fomos muito esperados em nossas famílias. Porque é uma data que marca, né? Marca a família. Bom, gente, então hoje nós vamos falar de um nascimento muito importante de uma criança. Um nascimento que foi falado há muito tempo, prometido, certo? Essa criança, esse nascimento, ele ia trazer liberdade para nós. Ele ia trazer salvação. E foi o que aconteceu. Vamos entender de quem a tia Hilda está falando? Acompanhe a história que eu vou ler para nós. O nascimento de Jesus. Havia um carpinteiro, homem muito bom e honrado, que estava se preparando para casar em breve. Seu nome era José. José nasceu numa vila em Belém, Judeia, mas acabou indo morar muito longe em Nazaré. Em Nazaré morava uma jovem chamada Maria. Ela era a noiva de José. Um dia, um anjo de Deus conversou com Maria. Disse a ela que tinha sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Mas como Maria pensou, ela não tinha se casado com José ainda. O anjo explicou: Maria, para Deus nada é impossível. O filho que você terá será o Filho de Deus. Ele será um grande homem e também um grande rei, e o seu reino nunca acabará. Maria entendeu que Deus tinha um plano muito especial para toda a humanidade e concordou em participar desse plano, dizendo: Eu sou uma serva do Senhor Deus. Que aconteça comigo tudo o que você me contou. Então, o anjo de Deus também veio conversar com José. Durante um sonho, o anjo explicou a José o que estava acontecendo com Maria. José não tinha medo de se casar com Maria. O filho que ela espera é o Filho de Deus. Quando ela tiver o bebê, dê a ele o nome de Jesus. E o anjo continuou a explicação. Jesus significa Deus salva. Esse nome é perfeito,
porque Jesus irá perdoar e salvar todas as pessoas. Ainda em sonho, o anjo afirmou ao jovem carpinteiro: José, os antigos profetas já haviam anunciado que uma jovem teria um bebê, e todos entenderão que ele será o Emanuel, que significa Deus conosco. Então José acordou do sonho muito admirado. Ele fez tudo do jeito que o anjo lhe falou. Casou-se com Maria e cuidou dela. Quando estava perto de o bebê nascer, José e Maria tiveram de ir a Belém, cidade onde José havia nascido. Era uma ordem do imperador que mandava naquele lugar. Chegando a Belém, encontraram uma estrebaria, onde havia alguns animais. Decidiram passar a noite ali, porque não havia lugar para eles se hospedarem. E foi ali que nasceu o bebê, Maria o colocou numa manjedoura e José lhe deu o nome de Jesus. Ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Bom, crianças, vocês ouviram aqui a história, né, do nascimento de Jesus. E vocês viram que nessa história nós podemos observar 3 nomes relacionados a esse bebê. Vocês lembram qual foi? Vamos lá. O primeiro nome que foi relacionado a ele foi de Jesus, quando o anjo disse que José ia dar o nome de Jesus para essa criança. Jesus significa o quê? Deus salva. Esse nome é poderoso e perfeito, né? Por quê? Porque ele perdoa e salva toda a humanidade. O segundo nome anunciado, né, para o bebê foi Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco, né? E o outro foi foi Jesus mesmo e Emanuel, certo? Foram os 2 nomes mencionados para esta criança, né? Isso, primeiro, Jesus, que significa Deus salva, e Emanuel, que significa Deus conosco. Então, gente, essa criança que foi anunciada bem antes, né, no Antigo Testamento, como salvação da humanidade, como liberdade para a humanidade. Como eu falei no início do que nós começamos a falar sobre nascimento. Então, como Jesus nasceu para a nossa libertação, para a nossa salvação, é este sentimento que nos diferencia dos animais, vocês estão entendendo? Esse sentido de liberdade, de felicidade que Jesus trouxe para a humanidade é que nos faz esperar o nascimento de nossos filhos. É este sentimento que une os seres humanos. Então, o que nós vamos fazer agora? Lembrando de tudo que nós ouvimos nessa história. Criança, e outra coisa eu quero lembrar para vocês. Essa história do nascimento de Jesus, ele já faz parte do Novo Testamento. Na primeira unidade, nós trabalhamos 4 histórias do Antigo Testamento. Agora nós estamos trabalhando histórias do Novo Testamento. Nós vamos para a página 109. Na página 109, vocês vão realizar atividade relacionada a essa história. Vejam só. O significado dos nomes. Todos nós recebemos um nome quando nascemos, por preferência, para homenagear alguém ou por seu significado.
Assim como o nome de Jesus, todo nome traz uma história. Escreva abaixo o seu nome e o de outras 2 pessoas de sua família. Em seguida, com a ajuda de algum familiar, escreva na frente de cada nome a história dele. Então, você vai procurar o significado do seu nome, de uma pessoa da sua família, e escrever nesse espaço, tá bom, meus queridos? Tchau e até a próxima aula.